Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje, vamos analisar uma corrente de pensamento econômico que, assim, desafia muitas das visões mais comuns, a Escola Austríaca de Economia. Isso aí. Temos fontes variadas aqui, um texto acadêmico denso sobre a história e os pensadores da escola e também trechos de vídeos do YouTube que resumem livros e ideias-chave, inclusive um que liga a escola diretamente a posições políticas bem definidas. Exato. Nascida em Viena, lá no final do século XIX, a escola austríaca oferece um olhar bem particular sobre a economia, né? O foco está na ação do indivíduo, no valor como algo subjetivo e numa crítica forte a qualquer tipo de planejamento central ou intervenção estatal na economia. Nossa tarefa aqui é desvendar esses conceitos, entender a lógica por trás deles e como essa escola se encaixa no grande debate econômico. Tudo com base no material que a gente recebeu, claro. Perfeito. Então, a grande questão que parece guiar nossa conversa hoje é: como que começar a análise econômica a partir do indivíduo que age leva a conclusões tão diferentes das escolas mais tradicionais? É uma ótima pergunta para começar. Vamos começar pelas origens, então. O texto base aponta Karl Menger e seu livro Princípios de Economia Política de 1871 como o marco zero. Isso faz parte da chamada Revolução Marginalista. Que revolução foi essa, afinal? Olha, foi uma virada de chave fundamental. Antes de Menger, e também Jevons e Walras, que pensaram parecido na mesma época, o valor de um bem era geralmente ligado ao custo de produção, sabe? Ou à quantidade de trabalho que tinha ali. Ah, tipo a teoria do valor-trabalho. Isso. Eles mudaram completamente o foco para a utilidade marginal subjetiva. Quer dizer, o valor não está na coisa em si, mas na cabeça de quem avalia. Depende da importância que cada pessoa dá à última unidade disponível daquele bem para satisfazer a necessidade menos urgente que ela ainda pode atender com ele. Ah, então é por isso que a água, que é essencial para a vida, geralmente vale menos que diamantes que são supérfluos. Porque, tem muita água disponível e a última gota satisfaz uma sede menos desesperadora do que a necessidade que o raro diamante satisfaz para alguém. Exatamente. Resolve o famoso paradoxo do valor. E o interessante é que a fonte acadêmica até busca raízes mais antigas, sabe? Menciona escolásticos espanhóis lá dos séculos XVI, XVII, como Juan de Mariana ou até Jaime Balmes, mais tarde, que já teriam tido umas intuições sobre utilidade e os problemas do controle central. Nossa, interessante. Mostra que essas ideias têm uma longa gestação, né? Com certeza. Mas vamos aos pilares que realmente definem a escola hoje, segundo as fontes. O primeiro é a praxeologia, muito associada ao Ludwig von Mises. Que conceito é esse? Parece bem abstrato. O nome assusta um pouco, mas a ideia central é até simples. É a ciência da ação humana. A praxeologia parte de uma ideia que Mises considerava um axioma, irrefutável. Todo ser humano age propositalmente. A gente usa meios que considera adequados para atingir fins que a gente valoriza. Parece óbvio, né? A gente age com intenção. Parece óbvio, mas Mises defendeu que todas as leis econômicas válidas podem ser deduzidas logicamente a partir dessa constatação básica. Peraí, deduzidas logicamente. Isso soa bem diferente da maioria dos economistas hoje, que parecem mais focados em, testar hipóteses com dados e estatísticas. Exatamente. Essa é uma diferença crucial. A metodologia austríaca é a priorística, ou seja, baseada na dedução lógica a partir desse axioma da ação. Não depende de observação empírica ou de testes estatísticos para validar a teoria central, sabe? Entendi. Para eles, a lógica da ação é o ponto de partida firme, e isso também leva direto ao individualismo metodológico. A análise sempre começa no indivíduo que age, pensa e escolhe. Coletivos como o Estado ou sociedade, eles não agem, só indivíduos agem. Entendi a distinção. É um jeito bem diferente de construir a teoria econômica. Um dos vídeos que a gente analisou, do canal Economia para Iniciantes, sobre o livro O Essencial da Escola Austríaca, até comenta que esse capítulo metodológico é denso, né? Exige atenção. Sim. É um ponto fundamental, mas talvez um desafio para quem está chegando agora nesse assunto. Sem dúvida.
Exige uma certa desprogramação mental se a pessoa está acostumada com abordagens mais empíricas. E isso nos leva direto ao segundo pilar, o subjetivismo, que já apareceu lá com o Menger. Certo. A ideia de que o valor é subjetivo, definido por cada um. O texto base menciona que isso foi central na famosa Methodenstreit, a batalha dos métodos, entre o Menger e a escola historicista alemã. Exato. Os alemães achavam que a economia dependia muito da cultura e da história de cada povo, né? Enquanto Menger batia o pé que existiam leis econômicas universais baseadas na natureza humana que age, independente do lugar ou da época. E o terceiro pilar fundamental, muito ligado a Friedrich Hayek, é o problema do conhecimento. O que Hayek argumentou, principalmente naquele famoso artigo de 1945, o uso do conhecimento na sociedade. O que ele quis dizer com isso? Essa ideia do Hayek é genial. Ele argumentou que o conhecimento necessário para fazer uma economia funcionar bem, ele não está concentrado em lugar nenhum. Nem na cabeça de um planejador superinteligente, nem num comitê de experts. Esse conhecimento está fundamentalmente disperso por milhões de pessoas. Disperso. Como assim? É um conhecimento de circunstâncias específicas de tempo e lugar, sabe? O padeiro sabe o melhor momento de comprar farinha, o pescador sabe onde o peixe está. E muito desse conhecimento é tácito, aquele saber prático que as pessoas têm, usam, mas que muitas vezes nem conseguem explicar direito como fazem. O feeling, a experiência. Isso. E como que esse conhecimento todo, espalhado por aí, e muitas vezes silencioso, é usado para coordenar as ações de tanta gente? Parece que esse é um caos, né? Parece impossível coordenar isso tudo. Mas aí entra a beleza, segundo Hayek, do sistema de preços. No mercado livre com propriedade privada, os preços que surgem das trocas voluntárias, eles agem como sinais. Eles condensam e comunicam essa informação dispersa de forma incrivelmente eficiente, sem precisar de ninguém no comando central dizendo o que fazer. Então os preços são tipo mensageiros silenciosos? Exato. É a ideia de ordem espontânea, que Hayek chamou de cosmos. Ele gostava de comparar com a linguagem. Pensa na língua portuguesa que a gente está usando agora. Ninguém a inventou num gabinete. Ela evoluiu organicamente das interações de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Faz sentido. O mercado pro Hayek é assim, uma ordem complexa que surge sem um plano central, bem diferente de uma ordem criada ou táxis, como um exército, uma empresa ou um plano do governo, que são desenhados de cima para baixo. Entendi. E a tese dele é que, para lidar com a complexidade da sociedade moderna, a ordem espontânea do mercado é muito, muito superior. O vídeo do Economia para Iniciantes usa justamente esse exemplo da língua e destaca como essa ideia da ordem espontânea é poderosa. Então, esses três pilares, praxeologia, lógica da ação, subjetivismo, valor individual e o problema do conhecimento, dispersão e preços, eles estão todos interligados, voltando sempre ao indivíduo como centro da análise. É isso. Perfeitamente. Um leva ao outro, formando a base, assim, o DNA do pensamento austríaco. Ok. Indo além do Menger, outro nome da geração fundadora que as fontes destacam bastante é Eugen von Bombauer. Qual a grande sacada dele? Bombauer é fundamental para entender a visão austríaca sobre capital e juros. A obra principal dele, Capital e Juros, introduz a teoria da preferência temporal. A ideia central é que, em geral, as pessoas valorizam mais um bem hoje do que o mesmo bem disponível só no futuro. A gente é meio impaciente, né? Preferência pelo presente. E por quê? Por que essa preferência? Ele deu algumas razões, mas a essência é: a gente espera geralmente estar melhor no futuro, ter mais coisas, a gente tende a subestimar um pouco as necessidades futuras, sabe, uma certa miopia, e claro, bens presentes permitem começar a produzir agora, não depois. Certo. Então, a taxa de juros surge naturalmente no mercado como preço do tempo. Ela reflete essa preferência coletiva e coordena as decisões de poupar e investir ao longo do tempo. Juros baixos sinalizam que as pessoas estão dispostas a esperar mais, incentivando projetos mais longos. Juros altos, o contrário. Interessante.
E ele usou isso também para criticar o Marx, né? Sim, foi uma das críticas mais fortes à teoria da exploração de Marx. Bomba-Work mostrou que o lucro do capitalista e os juros não vinham de roubar o trabalhador, mas dessa diferença de valor entre bens presentes e bens futuros, do fato que a produção leva tempo. E isso se conecta com a ideia do Menger sobre a estrutura de produção, com bens de consumo e bens de capital em diferentes ordens, aquela ideia de etapas. Exatamente. A produção leva tempo, passa por várias etapas, usando bens de capital. Menger viu essa estrutura vertical e Bomba-Work adicionou a dimensão crucial do tempo e do juro. Essa combinação da estrutura produtiva com a preferência temporal é a chave para entender uma das teorias mais famosas e mais polêmicas da escola. A teoria austríaca dos ciclos econômicos. Essa mesma, a Tassi. Vamos chegar lá. Mas antes, os arquitetos modernos, Mises e Hayek. Mises, a gente já falou, sistematizou a praxeologia em ação humana. Mas as fontes dão muito peso à crítica dele ao socialismo. Com certeza. Em 1920, ele publicou um artigo que depois virou livro, argumentando que o socialismo era impossível de funcionar racionalmente do ponto de vista econômico. O argumento é direto e bem forte. Impossível, como assim? Ele dizia: sem propriedade privada dos meios de produção, fábricas, máquinas, terras, etc., não pode haver um mercado para eles. Sem mercado, não tem como formar preços genuínos para esses bens de capital. E sem preços, como um planejador central pode saber se é melhor usar aço para construir pontes ou tratores? Ou se construir uma nova fábrica é um bom uso dos recursos escassos da sociedade? Fica no escuro, né? Totalmente. É o problema do cálculo econômico. Para Mises, não era só uma questão de falta de incentivos ou de má gestão. Era uma impossibilidade lógica de alocar recursos de forma minimamente eficiente. Nossa, isso é uma crítica demolidora mesmo, vai na raiz do sistema. E o Hayek, que foi aluno do Mises e ganhou o Nobel em 1974, além do problema do conhecimento que a gente já falou, o que mais as fontes destacam nele? Hayek levou essa crítica ao planejamento central ainda mais longe em O Caminho da Servidão, de 1944. Ali, ele não focou só na questão da impossibilidade econômica, mas alertou que a tentativa de controlar a economia pelo Estado, mesmo que com boas intenções, inevitavelmente levaria à perda da liberdade individual e política. Uma coisa leva a outra, na visão dele. O controle econômico leva ao controle político. Exato. Ele aprofundou aquela distinção entre cosmos, ordem espontânea, e táxis, ordem criada, defendendo que a justiça numa sociedade livre reside em regras gerais de conduta que valem para todos, não em tentar impor resultados específicos ou uma justiça social definida de cima para baixo. Entendi. Uma das fontes em vídeo da Nanda Guardian o chama de gigante, um pensador essencial, mas alerta que a leitura pode ser meio árida para quem está começando, sugerindo talvez começar por Mises ou textos mais introdutórios. É uma dica válida. Hayek pode ser denso às vezes, mas as ideias são muito poderosas. Faz sentido. E essa base toda nos traz finalmente a teoria austríaca dos ciclos econômicos, Tassi ou ABCT em inglês. As fontes dizem que é uma das marcas registradas da escola, talvez a ideia mais conhecida. Como eles explicam os altos e baixos da economia, os booms e as crises. Essa é realmente muito interessante, porque ela vira a explicação convencional de cabeça para baixo. Para os austríacos, os ciclos de boom, expansão forte, e bust, recessão, crise, não são falhas inerentes ao capitalismo, ao mercado livre. Pelo contrário, eles são consequências diretas da intervenção do governo no sistema monetário. Intervenção do governo? Como assim? Especificamente, a manipulação da taxa de juros pelo Banco Central. Peraí, como baixar os juros, que geralmente é visto como algo bom para estimular a economia, poderia causar uma crise depois? Não entendi. Boa pergunta. Lembra que a taxa de juros para o austríaco é o preço do tempo? E ela deveria refletir a poupança real da sociedade,
a preferência das pessoas por consumir agora ou poupar para consumir mais no futuro. Sim, a preferência temporal que o Bauer falou. Exato. Quando o Banco Central força os juros para baixo artificialmente, por exemplo, imprimindo dinheiro ou facilitando muito o crédito bancário que não veio de gente poupando de verdade, ele está mandando um sinal falso para os empresários. Um sinal falso. É como se o Banco Central estivesse dizendo: olha, pessoal, a sociedade está poupando muito mais agora. Podem investir em projetos de longo prazo que está tranquilo. Só que essa poupança extra não existe de verdade. Foi criada artificialmente pelo crédito fácil. E os empresários caem nessa. Exatamente. Enganados por esses juros artificialmente baixos, eles começam a investir pesado em projetos mais longos, mais ambiciosos, que usam muito capital, construção civil, novas fábricas, tecnologia de ponta. Esse é o boom. O problema é que esses investimentos, que a teoria chama de maus investimentos, não estão alinhados com a poupança real e com o que as pessoas realmente querem consumir no tempo certo. Estão construindo coisas que, na verdade, a sociedade não pediu através da sua poupança genuína. Entendi. É tipo construir um monte de coisa que ninguém vai querer ou poder comprar depois. E aí vem a conta. A recessão, o bust. Inevitavelmente. Uma hora, o crédito artificial para de jorrar ou os custos dos recursos reais, matéria-prima, mão de obra, começam a subir porque eles são escassos de verdade e aí a realidade bate na porta. Muitos desses projetos longos e ambiciosos se mostram inviáveis, não dão lucro. E a quebradeira começa. Sim, e a recessão, então, na visão austríaca, não é o problema principal, mas sim a cura necessária, embora dolorosa. É o processo de correção. É quando a economia liquida esses maus investimentos, demite pessoas dos setores inflados artificialmente e realoca o capital e o trabalho de volta para usos que estejam realmente de acordo com o que as pessoas querem e podem sustentar com sua poupança real. Nossa, é uma visão bem diferente da recessão, como só falta de demanda. Totalmente. A T se foca nesse desarranjo da estrutura da produção, nesse desalinhamento entre os setores causado pela manipulação dos juros. Não é só um problema de números agregados como o PIB ou o desemprego caindo. O vídeo do Economia para Iniciantes elogia muito essa explicação no livro O Essencial da IAA. Diz que é a mais didática que já viu sobre ciclos. E até recomendo um outro livro do Jesus Huerta de Soto, para quem quiser ir mais fundo na TASE. Fica claro que essa teoria é central para eles, né? É fundamental. É onde a microeconomia austríaca, com ação individual, valor subjetivo, tempo, se encontra com a macroeconomia e a crítica direta à política monetária dos bancos centrais. E a escola não parou em Mises e Hayek, claro. As fontes mencionam Murray Rothbard como uma figura importante da geração seguinte. Quem foi ele? Sim, Rothbard foi aluno de Mises e levou as ideias adiante de uma forma bem radical, pode-se dizer. Ele é conhecido por ter fundido a economia austríaca com a filosofia política libertária, se tornando o principal arquiteto do anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, sem Estado nenhum. Exatamente. O tratado dele, Man, Economy and State, complementado depois por Power and Market, é descrito no texto acadêmico como uma tentativa de reconstruir rigorosamente toda a teoria econômica a partir da praxeologia de Mises. E ele usou essa base para analisar os efeitos negativos de toda e qualquer intervenção estatal na economia e para defender uma sociedade baseada unicamente em propriedade privada e trocas voluntárias, sem um governo central. Uau! Uma posição bem extrema mesmo. E outro nome mais recente citado é Jesus Huerta de Soto, da Espanha. Isso. O Huerta de Soto, que já mencionamos por causa da TASE, ele é muito conhecido por sua obra Dinheiro, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos. Nela, ele expande a teoria austríaca dos ciclos, argumentando que a principal engrenagem por trás da expansão artificial de crédito que causa os ciclos é o sistema bancário de reserva fracionária. Reserva fracionária, aquele sistema em que os bancos guardam só uma parte dos depósitos e emprestam o resto, né?
Exato. O Herta de Soto argumenta que isso permite aos bancos criar dinheiro do nada, ampliando artificialmente o crédito e alimentando os booms insustentáveis. Por isso, ele defende um retorno a um sistema de 100% de reservas bancárias como forma de prevenir os ciclos econômicos. Ok, então a gente vê uma linha de pensamento que evolui, com diferentes ênfases. Mas qual o impacto da escola austríaca hoje em dia? As fontes parecem concordar que ela não é a corrente dominante na academia, mas tem sua relevância, né? As tradicionais, o domínio ainda é de escolas que usam muitos modelos matemáticos, econometria, testes empíricos, ferramentas que os austríacos, em geral, veem com bastante ceticismo para entender a complexidade da ação humana que não se encaixa bem em equações, segundo eles. Mas ela tem influência em algum lugar? Tem, sim. Mesmo sendo minoria, a influência austríaca aparece em nichos importantes. O texto base menciona, por exemplo, o estudo do empreendedorismo. A ideia do empresário não só como um gestor, mas como alguém que está sempre alerta, descobrindo oportunidades num mundo de incerteza. Isso é muito austríaco. A figura do Israel Kirzner é chave aqui. Ah, interessante. E claro, como a gente viu com o Rothbard, a EAE é a espinha dorsal intelectual do movimento libertário moderno, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares, incluindo o Brasil. Muitas das críticas ao tamanho do Estado, à carga tributária, à burocracia, bebem direto nas fontes austríacas. Entendi. E as críticas que ela recebe? Quais são as principais objeções que as fontes apontam? As fontes apontam principalmente duas grandes linhas de crítica. Primeiro, a questão da metodologia a priorística. Muitos economistas de outras escolas questionam se é válido derivar leis econômicas só da lógica, sem teste empírico, sem dados. Dizem que as teorias austríacas ficam difíceis de falsear no sentido científico que o Karl Popper popularizou, sabe? Como você prova que está errado se não pode testar com dados. É uma crítica metodológica forte. E a segunda? A segunda grande crítica é direcionada especificamente à teoria austríaca dos ciclos, a TASSE. Os críticos dizem que ela é muito qualitativa, que não oferece modelos quantitativos que permitam prever quando exatamente a crise vai estourar ou qual vai ser a intensidade dela. E também argumentam que é difícil testá-la empiricamente de forma conclusiva contra outras teorias de ciclos, como as keynesianas ou monetaristas. E como os austríacos respondem a essas críticas? Bom, sobre a metodologia, eles geralmente insistem que a praxeologia não busca fazer previsões pontuais como a física, mas sim entender a lógica inescapável da ação humana e suas consequências necessárias. Argumentam que a economia lida com propósito, escolha, subjetividade, coisas que não se medem facilmente ou se encaixam em constantes matemáticas. Criticar a falta de testes empíricos seria não entender a natureza do que eles estão estudando. E sobre a TASSE não prevê as crises? Sobre a TASE, eles defendem que ela é uma teoria causal que explica o processo interno do ciclo como a manipulação dos juros descoordena a estrutura produtiva ao longo do tempo. O objetivo não seria prever o dia exato da crise, o que seria impossível dada a complexidade e a subjetividade envolvidas, mas sim explicar por que os ciclos acontecem e qual a sua dinâmica interna. Eles sentem que muitas críticas não engajam com a profundidade dos argumentos sobre capital, tempo e estrutura produtiva. Entendi as defesas também. É importante registrar ainda que uma das fontes que a gente usou, o vídeo da Nanda Guardian, apresenta a escola austríaca de forma bem direta como sendo anticomunista. O vídeo critica fortemente o planejamento central, usa exemplos como Cuba e Venezuela e recomenda livros de Mises e Hayek com títulos bem diretos como A Mentalidade Anticapitalista ou Os Erros Fatais do Socialismo. Essa ligação forte com uma visão política é bem explícita nessa fonte. Sim, é um ponto válido observar essa conexão feita pela fonte. Não dá para negar que a lógica interna da escola austríaca, com o individualismo metodológico, o subjetivismo, a importância do conhecimento disperso, a crítica ao cálculo socialista e a intervenção monetária, leva quase que naturalmente a conclusões que favorecem fortemente o livre mercado e são muito críticas ao intervencionismo estatal. Sim. Para alguns, como Rothbard, essa lógica vai até o fim
e leva à rejeição total do Estado. Mas é importante dizer que, para quem estuda escola, é perfeitamente possível analisar a teoria econômica em si, os conceitos, a lógica, separando-a das conclusões políticas ou ideológicas específicas que cada autor, o seguidor, pode tirar dela. A análise econômica é uma coisa, a posição política é a outra, embora possam estar ligadas. Certo. Então, bom, acho que deu para ter uma visão geral. Resumindo nossa exploração, a escola austríaca nos dá uma perspectiva econômica radicalmente centrada no indivíduo que age. É tudo sobre a ação humana. Isso. O valor é subjetivo, está na cabeça de cada um. O conhecimento crucial para a economia funcionar está todo espalhado por aí, ninguém tem tudo. E os preços no Mercado Livre são sinais vitais para coordenar tudo isso. Exatamente. E daí vem a desconfiança profunda de qualquer tipo de planejamento central e aquela teoria bem particular sobre os ciclos econômicos, né? Vendo ciclos não como uma falha do mercado, mas como fruto das distorções monetárias criadas pelo governo, principalmente via Banco Central e manipulação dos juros. Vimos essa linha de pensamento se desenvolver desde os fundadores como Menger e Böhm-Bawerk, ganhar um corpo teórico robusto com Mises e Hayek, e se estender a figuras mais recentes como Rothbard, com sua conexão libertária forte, e Huerta de Soto, com a análise do sistema bancário. E mesmo sendo criticada por sua metodologia, que foge do padrão mais empírico, as ideias austríacas sobre ação humana, conhecimento disperso, empreendedorismo como descoberta e os perigos da intervenção estatal continuam a desafiarem e a enriquecer o debate econômico. Uma das fontes até mencionou como as ideias do Hayek sobre desestatizar o dinheiro, que pareciam malucas décadas atrás, hoje ressoam muito nos debates sobre criptomoedas, por exemplo. Olha só, para quem nos ouve, então, conhecer um pouco da escola austríaca pode abrir ângulos novos para pensar sobre temas bem atuais, como inflação, taxa de juros, o tamanho ideal do governo e até a natureza da inovação e do empreendedorismo na nossa sociedade. Com certeza. E fica aqui talvez uma provocação final, inspirada no Hayek. Se essa ideia da ordem espontânea, que surge da interação de indivíduos com conhecimento disperso, é tão poderosa para explicar a complexidade de um mercado ou de uma língua, onde mais na nossa vida social a gente poderia encontrar essas ordens que funcionam e evoluem sem um plano central, sem um designer. Que outras instituições, costumes ou até relações sociais poderiam ser vistas sob essa ótica austríaca do conhecimento tácito e da evolução não planejada? Fica a reflexão para levar para casa. Excelente ponto para continuar pensando, sem dúvida. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise da Escola Austríaca de Economia. Até a próxima.